Bom dia, meus amores. Vamos corrigir a atividade avaliativa, tá? Então, peguem, olha, o livro de atividades para a gente ir acompanhando, tá? O caderno de vocês, vai verificando o que está certo, o que está errado, vai consertando, para a gente já ir treinando para a prova, tá bom? Matemática a gente precisa treinar bastante. Então, vamos lá. Tá escrito, dado o número 1280 e alguma coisa, quais algarismos podem ser colocados no lugar do S para que esse número seja divisível por 5. Nós queremos um número que seja divisível por 5, ok? Se vocês olharem o critério de divisibilidade, para ser divisível por 5, o número ele tem que terminar com 0 ou com 5, ok? Então aqui a gente tem 1, 2, 8. Então, ou vai terminar com 0 ou vai ser 1, 2, 8, terminando com 5. Então, essa é a resposta do número 16, tá? Agora, no número 17, diz quais dos números a seguir. Quais não? Está escrito dos números a seguir, copie somente os que tem como divisor o número 5, ok? Então, se a gente sabe que para ser divisível por 5 tem que terminar com 0 ou 5, então basta a gente ver aqui, ó. Quem que termina com 0 ou 5? Esse termina com 5, esse termina com 0, esse termina com 5. Então, a resposta é o quê? 45, 30 e 60, ok? Essa é a resposta do 17. Agora, no número 21, a gente já tinha feito na aula a letra A e a letra B, e eu pedi para vocês fazerem a letra C e a letra D, ok? Então, está escrito o seguinte, decompõe os números a seguir em fatores primos e escreva a forma fatorada completa de cada um deles. Vamos lembrar os fatores primos? Ó, começa com o número 2, depois vem o número 3, depois o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá? Então, vamos fatorar aqui o 216. A gente vai escrever 216 e vamos colocar um traço do lado, tá? Então, vamos olhar. 216 é um número par. Ele dá para dividir por 2. Então, ó, vocês podem ir fazendo a divisão no cantinho e colocando aqui o resultado, tá? Ó, vou fazer aqui. 216 dividido por 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1, porque 2 vezes 1 é 2, não sobra nada. Abaixei o 1. 1 não dá para dividir por 2, então eu coloco um 0 aqui. E abaixo o 6 vai virar o quê? 16, que dividido por 2 dá 8. E não sobra nada. Então aqui ó, vai dar 108, que continua sendo um número par, então eu vou dividir por 2, ok? Vou até usar aqui logo de uma vez, ó. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5, não sobra nada. Abaixei o 8. 8 dividido por 2 dá 4 e não sobra nada. Então, aqui vai ficar 54. Galerinha, continua sendo um número par, então a gente continua dividindo por 2, tá? Então, ó, 54 dividido por 2, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Vou abaixar o 4. Eu tenho 14 dividido por 2, que vai dar 7 e não sobra nada. Então, eu tenho que 54 dividido por 2 dá 27. 27 não é mais um número par, então a gente vai começar agora dividindo por 3, tá? Ó, 27, será que dá para dividir por 3? 2 mais 7 dá 9. Se 9 dá para dividir por 3, então 27 também dá, ok? Esse é o critério de divisibilidade por 3. A gente soma os algarismos, ok? Então, ó, 27 dividido por 3 dá 9. Lembra a tabuada de 3? Ó, 3 vezes 9 é 27. Então, 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, aqui a gente já fez a nossa decomposição. Então, ó, quem que vai ser o nosso resultado? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Essa é a resposta da letra C. Agora vamos aqui à letra D. Nós temos 1925 e temos que fatorar. Eu vou colocar aqui. Ó, lembra que a tia falou agora há pouquinho? Terminou com 5, dá para dividir por 5. Então, a gente começa por 5. Vou fazer aqui no canto, ó. 1925 dividido por 5. 19 dividido por 5 vai dar 3 e vai sobrar 4. Vou abaixar o 2. 42 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5 é 40. Então, para 42, ó, tá sobrando 2. Abaixei o 5. 25 dividido para 5 dá 5 e não sobra nada. Então, eu tenho aqui
que vai dar 385. Vou dividir por 5 novamente, porque termina com 5. Eita. Dividido por 5, ó. 38 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5 é 35. Então, tá sobrando 3. Vou abaixar o 5, virou 35. Então, 7 de novo e não sobra nada. Então, temos aqui 77. Não termina nem com 0, nem com 5. Então, não dá mais para dividir por 5, tá? Então, aqui, ó, 77, gente, ó, dá para dividir por quanto? Por 7, ok? 77 dividido por 7, ó, 7 por 7 dá 1. 7 por 7 dá 1, ficamos aqui com 11, que é o próximo número primo. Então, eu vou dividir agora por 11 e vai dar 1. Então, o 1925, depois da decomposição, ficou 5 vezes 5 vezes 7 vezes 11, ok? Agora, a gente tem que fazer, ó, MDC. MDC, a gente faz separado, tá bom? MDC a gente faz separado. Alguns de vocês conseguem fazer junto. Quem consegue, não tem problema, tá? O problema de fazer junto é confundir com o MMC. Então, vamos lá. Eu vou fatorar o 25. 25 dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1, ok? E 120 também eu vou fatorar. 120 dividido por 2 dá 60, que dividido por 2 dá 30, que dividido por 2 dá 15. Agora vai dividir por 3, que dá 5, e por 5, que dá 1. Ok? Então, a gente tem que olhar tudo que tem aqui, que também tem aqui. Ok? Então, a única coisa que a gente tem em comum, ó, é o número 5, que tem 5 aqui e que tem 5 aqui. O 5 aqui aparece 2 vezes, mas aqui só tem uma vez. Então, MDC de 25 e 120 vai ser só o número 5, tá? Porque eu só circulei uma vez. Percebam que eu não vou multiplicar esse vezes esse, tá, gente? Circulou, a gente contabiliza ele uma única vez, ok? Agora eu quero MMC. MMC a gente faz junto, ok? Junto. Então, ó, eu pego o 15 e o 20. Eu vou começar dividindo, ó, fator primo. Como o 20 é par, dá para dividir por 2. O 15 não é par, não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele. O 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu vou dividir por 2 também, porque o 10 é par. Continuo repetindo 15. Não tenho o que fazer com 15 agora. 10 dividido por 2 dá 5. Agora sim, eu posso, por exemplo, dividir por 3. Por quê? O 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 a gente vai ter que repetir. E por último, eu divido por 5, que aí vai dar 1 aqui e 1 aqui. Ok? Agora, para saber o MMC, basta eu multiplicar esses valores aqui. Então, olha, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5 dá 60. Ó, 12 vezes o 5. 5 vezes 2 dá 10. Bota 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, tá? Então, MMC de 15 e 20 é o 60. Agora, vamos ao MDC de 18 e 30. Então, vamos lá. Vamos fatorar o 18 primeiro. 18, que é par, dá para dividir por 2, que vai dar 9. Que dividido agora por 3, que vai dar 3. Que dividido por 3 dá 1. Ok? Agora, o 30 dividido por 2 dá 15, que dividido por 3 dá 5, que dividido por 5 dá 1, ok? Vamos lá, ó. A gente tem 2 aqui e também 2 aqui. Nós temos 3 aqui e também temos 3 aqui. Então, ó, 2 vezes 3. Percebam, ó, que eu circulei o 2 aqui e aqui, botei ele aqui uma vez. Circulei o 3 aqui e aqui, botei ele aqui uma vez. E 2 vezes 3 dá 6. Então, quer dizer que o MDC de 18 e 30 é 6. Agora, vamos ao MMC de 6 e 7. 6 é par, dá para dividir por 2, então eu começo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 7 não dá para dividir, eu vou repetir, tá? Agora, não dá mais por 2, o próximo número primo é o 3. Então, eu vou dividir 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá para dividir por 3, eu vou repetir.
Agora só nos resta dividir por 7 mesmo, para ficar 1 e 1, que é a nossa intenção. E agora sim, o MMC, a gente tem que multiplicar esses valores. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 7 dá 42. Então, o MMC de 6 e 7 é 42. Agora, vamos aqui às últimas duas questões. Nós temos: Júlio tem que tomar 2 remédios, um de 2 em 2 horas e outro de 3 em 3 horas. De quantas em quantas horas ele tomará os remédios simultaneamente? Isso que significa quando que ele vai tomar o remédio de novo, ao mesmo tempo, junto, ok? Então lembra, ó, vou voltar aqui para vocês olharem. Lembra que eu falei, cadê? Aqui, que MMC, ó, a gente resolve junto e a gente identifica exatamente isso aqui. Sempre que falar num probleminha de acontecer junto, se encontrar no mesmo tempo, no mesmo horário, que deu a volta e se encontrou de novo na partida, sempre que falar que é junto, que é encontrar de novo, a gente está falando, gente, de MMC. Então, a gente tem que fazer MMC de quem? De 2 e de 3, para a gente saber de quantas em quantas horas esse remédio aí vai ser ao mesmo tempo, ok? Então, ó, MMC de 2 e 3, 2 só dá para dividir por 2, que vai dar 1. Vou repetir o 3, vou dividir por 3 de novo, agora, né, que vai dar 1. E aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, de quantas em quantas horas ele tomará o remédio simultaneamente? A resposta é de 6 em 6 horas, ok? No número 27 já diz o seguinte: uma professora distribuirá 80 lápis e 120 canetas, os quais serão organizados em caixas. Se o número de lápis e de canetas deve ser o mesmo em todas as caixas, qual é o maior número de caixas que poderão ser formadas? E quantos lápis e quantas canetas haverá em cada caixa? Então, olha só, percebe que eu falei sobre o mesmo porque dividir em partes iguais no maior valor possível. A gente está falando de MDC, ok? A gente está organizando, a gente vai pegar essas canetas, esses lápis e vamos organizar de forma que tenha o maior número de caixas possíveis. Então, a gente tem que fatorar o 80. O 80 dividido por 2 dá 40, que dividido por 2 dá 20, que dividido por 2 dá 10, que dividido por 2 dá 5, que dividido por 5 dá 1, ok? O 120, a gente vai fatorar o 120, ó. Dividido por 2 dá 60, que dividido por 2 dá 30, que dividido por 2 dá 15, que dividido por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, agora a gente vai olhar quem que tem igual, ó. O 2, uma vez. O 2 de novo. O 2 mais outra vez. Aqui tem 2, mas não tem mais aqui. Aqui tem 3, mas não tem aqui. Mas tem o 5 aqui e aqui. Então, ó, a gente vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ok? 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 5 dá 40. Então, olha, qual é o maior número de caixas que poderão ser formadas? O maior número de caixas é 40. Então, nós vamos ter ali, no máximo, 40 caixas, a maior quantidade que a gente pode formar. Aí ela pergunta o seguinte aqui também: e quantos lápis e canetas haverá em cada caixa? Vamos pensar aqui o seguinte: se a gente tinha um total de 80 lápis e eu vou ter 40 caixas, quantos lápis eu consigo colocar em cada caixa? Vocês têm que imaginar ali, ó, como se fosse aqui 80 lápis e imaginar 40 caixas. Se eu tenho 80 para repartir em 40, o que eu estou falando? Eu estou falando de pegar 80 e dividir por 40 caixas. Então, quando eu divido 80 por 40, eu vou encontrar 2. Então, significa que vão ter 2 lápis em cada caixa, ok? E a quantidade de canetas? A mesma coisa. Eu vou pegar 120 e vou dividir por 40.
40 vezes 3 dá 120, não sobra nada. Então, eu vou ter em cada caixa 3 canetas. Ok? Então, meus amores, a aula de hoje é isso. Façam a correção. O que vocês não conseguiram fazer, se por acaso não entenderam alguma coisa, manda mensagem para a tia, tá bom? Um beijo e até semana que vem.